Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, pela TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da TV aberta, através da nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição o telefone 38766146 e ainda o telefone da nossa produção, 5052-5555, também São Paulo 11. Participando desta edição de Gente que Fala, jornalista Raul Jafé. Prazer ter aqui, Raul. Prazer, meu querido Zancopé, a todos os nossos ouvintes e telespectadores. É tão gostoso eu estar aqui ao mesmo tempo na Trianon como na TV aberta, casas que eu estive aqui durante tantos anos. Agradeço. O Jaime disse que você tem o DNA da Rádio Trianon e tem também... E agora o DNA também da TV aberta há tantos anos. Aqui da TV Guarulhos, do nosso querido Fernando Mauro. Eu estive em todas e continuo sempre presente aqui, graças a vocês, com esse convite que muito me honra. Tem prioridade para apresentá-los? Só se for por beleza, aí você escolhe. Coronel da Reserva da Polícia Militar, Roberto Alves dos Santos. Então você escolheu. Está lá, já está lá na sequência. Prazer ter aqui, muito boa tarde a todos, Zancopé, Raul, meu amicíssimo Coronel Ferraz. Que prazer. No Gente que Fala ter pessoas de tal qualidade. Sempre uma oportunidade de podermos acrescentar alguma coisa no dia a dia das pessoas. Coronel Ferraz, prazer ter aqui. Por isso que eu perguntei se tem algum... O senhor é o mais antigo, teria que ter prioridade na apresentação? Eu fico muito feliz pela presença, Zancopé, Raul, Roberto, e a gente retornando a essa casa, que nós aqui tivemos um programa durante 5 anos, 2 horas de programa ao vivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, num período muito produtivo das nossas vidas, na comunicação social da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e retornando nesse espaço, ficamos muito felizes. Coronel Ferraz é da reserva do Corpo de Bombeiros, isso? Não, eu sou reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mas passou a maior parte da sua... o final da minha carreira, um período da minha carreira, de 15 a 17 anos, dos 37 anos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, passei no Corpo de Bombeiros. E o Coronel Roberto foi piloto de helicóptero? Sim, durante 13 anos nós tivemos na atividade aérea da Polícia Militar, logo quando houve a recriação do grupamento aéreo, que remotamente a polícia já tinha tido o seu grupamento, mais de 50 anos sem a atividade, foi retomado em 84 e a partir de 86 nós fomos participar desse projeto aí de recriação e hoje nós temos o maior contingente policial do planeta. Passamos Nova York e Los Angeles em quantidade de aeronaves direcionadas para a atividade de segurança pública. Então, hoje é o maior contingente de aeronaves do planeta no estado de São Paulo. Não está na pauta aqui, mas com 2 coronéis. Está bem seguro hoje. E mais o Raul Jafé, jornalista Raul Jafé. Essas notícias de que os fóruns são assaltados e roubam armas que estão lá sob a custódia dos fóruns, eu fico imaginando, eu sou um cidadão comum, como é que pode roubar? Primeiro você fez a colocação de 2 coronéis, que é o último posto da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e sobreviventes, né? Sobreviventes saudáveis. Né? Saímos ilesos. E saímos ilesos não por não atuação, mas por obra divina e também por preservação da própria carreira e da própria vida em termos de saúde. Proteção divina. Também. Só por Deus mesmo, porque realmente ser policial é uma atividade de altíssimo risco. Vocês são maltratados, a verdade é essa. Eu sempre fui a favor de todas as polícias, sempre defendi nos meus programas de rádio e TV as forças policiais, que nós temos que nos espelhar, estar com vocês, porque vocês é uma categoria que tem ordem, disciplina, hierarquia, autoridade. São os princípios morais que nós estamos tendo. Tanto é que até as escolas militares que estão aí pelo Brasil são experiências que
estão transformando os nossos jovens, né? Então nós somos aqueles que valorizamos a nossa polícia. Mas que atividade corajosa de vocês, hein? Mas é a pergunta sobre o roubo de armas nos fóruns. Que acaba matando eles também, né? Que essas armas provavelmente vão Zé vitimar Copé, algum policial. com relação a esses roubos, furtos, arrombamentos, tem essa tipicidade, é muito triste ver, porque é um trabalho da Polícia Militar jogado fora. O que é jogado fora? Tá jogado fora, no sentido da apreensão dessas armas. A PM apreendeu. Isso. Esse é o trabalho jogado fora. Que foram motivos de crime, né? Então essas armas são destinadas dentro da proposta do judiciário, né, para garantir e dentro do processo legal desses crimes que houveram, né, que aconteceram. Então, o que não deve é esse armazenamento nesses fóruns, nesses locais que não são locais apropriados. Mas já há muitos anos isso acontece, porque para guardar arma tem que ter um local adequado, que nem todos os quartéis da Polícia Militar têm. Não é fora, o quartel não tem. Nem todos os quartéis têm uma reserva de armas, com pessoas, situação de preservação dessas armas. Não tem, quanto mais um fórum. Então, para você ter uma ideia, esse último roubo que aconteceu, esse último roubo... Não, foi roubo. Foi roubo mesmo. De 400 armas, produto de trabalho de 2 anos da Polícia Militar, que essas armas foram destinadas para esse local. E agora está nas mãos de bandidos, que vai ser utilizado contra a população. Agora, Coronel Roberto, mas deixa lá. Então, a questão é o seguinte: armas em fórum é tão antigo quanto a existência dos fóruns. Então, não é uma coisa recente. E o que acontece? Vamos analisar a questão. Por que essas 500 armas foram roubadas? E outras armas são furtadas sem esse alarde? Porque o grande problema é isso. Esse foi contundente, mas tem desaparecimento, furtos de armas que acontecem silenciosamente. Tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, recorrentemente, pegam armas... Os mais recentes, Diadema, Guarujá e teve também no Rio de Janeiro. Em outros estados brasileiros acontece continuamente. Empresa de segurança. A mesma arma que estaria ou deveria estar num fórum, porque ela está retida dentro de um processo, ela está na rua. Aí volta. Teve casos de armas que foram pegas em situações de flagrante 11 vezes. Arma que deveria estar em algum lugar e não estava. Então, pior, para mim, pior de quando tem um alarde, porque quando tem um alarde desse, a sociedade se manifesta e as autoridades têm que tomar um posicionamento. São essas silenciosas que acontecem. Felizmente aconteceu agora novamente, já aconteceu inclusive furto de armas em quartel, então, em quartel do Exército. Então, não é uma coisa do outro mundo. Agora, as câmeras não funcionarem. Há um processo de licitação, como hoje o processo de licitação é muito ágil em qualquer estrutura. É muito ágil, só se você não quiser. Só se você não quiser que aconteça. Aí outra câmera que deveria estar ligada diretamente também não estava. Então, aí vem. Se não houver uma ajuda informativa... Não tem polícia para tomar conta São disso. seguranças particulares, nesse caso mas a polícia militar era responsável por essas armas. Não, a armas. polícia militar não é responsável por essas armas. Não, era quando? Teve uma época que eles ficavam no fórum, né? Agora não ficam mais. O policial que ficava no fórum era para a segurança estrutural e dos juízes, sempre foi. Nunca foi para tomar conta de arma. Sim. Porque quando você toma conta de arma, você tem que ter uma armaria, uma estrutura, como o Coronel Ferraz falou, adequada, apropriada, quase que impenetrável. Se você tivesse essa estrutura, eles poderiam entrar e não iam conseguir êxito naquilo que eles tinham como intenção. Mas o caso da Polícia Militar nunca foi responsável por tomar conta de arma em fórum. A Polícia Militar deu respaldo e dá respaldo nos fóruns para o juiz, para as instalações, para a segurança das pessoas, dos profissionais que vão trabalhar no fórum, dos próprias pessoas que estão sendo julgadas, os próprios réus. Então, é essa a função do policial militar dentro do fórum. Mas restritiva a um ordenamento do juiz. É o juiz que decide o que o policial, inclusive, quais são os limites do próprio policial dentro dessa estrutura. A Polícia Militar não tem autonomia dentro do fórum. Isso é importante ressaltar. A Polícia Militar não tem autonomia dentro do fórum. É como numa questão eleitoral. É o juiz que decide qual a distância que o policial fica. Coronel Roberto, o senhor está revelando que o problema não será resolvido. O problema será resolvido com essa contundência, porque agora a sociedade questiona, porque é como se nunca tivesse acontecido. Foi um alarde absurdo. Ainda bem, por isso que eu digo, tem males que trazem o bem.
O governador de São Paulo já se posicionou. A arma tem como destino ou o quartel da polícia ou o exército, em caso de desfazimento dessas armas que não tem mais utilização. Isso está na lei. Agora precisa ser cumprida. Precisa ser agilizado. Como os órgãos, os organismos agora, né, esse organismo, o Sou da Paz, por exemplo, já tem informações disso há muito tempo. O Sou da Paz questiona essas ações de fórum, a quantidade de armas, tem situações muito mais precárias. Então, a sociedade civil já se manifesta. Faltava a autoridade pública tomar uma decisão. No Senado tem vários projetos de lei dando destinação com essa preocupação e não estão sendo votados, estão lá engavetados há 10, 20 anos. Então, agora sim. Então, agora com esse alarde todo, nossa, falta de segurança, já estão questionando a água. Então, o juiz não tem segurança nenhuma, nenhum cidadão tem. Você tem que buscar recorrer à estrutura existente para minimizar esses efeitos. O juiz não tem segurança, é muito bom. Nós não temos. Quem tem, né? Quem tem? Nós não temos. Não, né, mas até o negócio. Agora foi bom que aconteceu isso, né? Como falou bem o coronel. Que agora, até que sair uma próxima delação aí, de alguém, aí esquece de novo. Isso. Não, já temos vários assuntos aqui que vão tirar isso aí. Aguardando aqui o advogado Alberto Rolo, que está chegando conosco aqui para participar desta edição de Gente que Fala. Doutor Alberto Rolo, prazer tê-lo aqui, doutor Rolo. Aqui não tem tempo para mais nada. Boa tarde. Eu agradeço, cumprimento os membros da mesa e peço desculpas pelo atraso, mas é o trânsito. Eu não me programei. Tinha um rolo lá em cima. Tinha, exatamente. Demorei 40 minutos. 40 minutos, também parei lá. Tinha rolo antes de chegar aí perto aqui. do cemitério. Isso mesmo, olha, é uma blitz que estava relatório preliminar da Polícia Federal referente à investigação sobre o presidente Michel Temer e seu ex-assessor Rodrigo Rocha Loures concluiu que houve prática de corrupção passiva, informações entregues ao Supremo Tribunal Federal. Segundo matéria da Folha de São Paulo, não está claro qual papel a polícia atribuiu a cada um dos investigados, mas o documento é conclusivo sobre o crime cometido. Coronel Ferraz, Coronel Roberto, Raul Jafé, Dr. Rolo, o presidente Temer, que está na Rússia, viajou, deixou para trás um problemão. Os advogados dele. Sim, pois não. Dr. Rolo? Olha, é o assunto desses últimos dias, mas só para lembrar, a Polícia Federal pediu mais prazo para concluir o inquérito, né? Para ter esperar ele voltar? O final da perícia lá da gravação. Mas eu acho precipitado. E outra coisa, é bom lembrar que a Polícia Federal não acusa ninguém, nem julga ninguém, né? A Polícia Federal faz um relatório daquilo que a autoridade ali, o delegado, entende. Depois vai para o Ministério Público, com base, então, finalmente, na perícia lá da fita, da gravação, aí o Ministério Público vai ou não oferecer denúncia pelos crimes que estão sendo comentados. No caso aqui, né? A Procuradoria-Geral da República ou o Ministério Público mesmo? O Procurador-Geral da República conta, porque o Presidente da República tem esse foro privilegiado. E aí depois, se a denúncia for oferecida, é que a gente está fazendo a conta lá na Câmara, né? Para ver se a Câmara, por 2/3, se eu não me engano são 342, esse é um número mágico, tem que aceitar, então, o oferecimento da denúncia para o presidente ser processado. Mas aí ele é afastado. Nesse momento, se a denúncia for aceita, admitida, ele Qual é o número afastado. de deputados que deve votar pela A Constituição fala aceitação? 2/3, se a gente aplicar sobre os 513, são 342. Como foi no caso da Dilma. Isso. No caso da Dilma. Mas eu acho que o que é interessante dessa colocação aí é a discussão que foi ontem, né? Ele resolveu atacar. É o Justo e Esperniani que é apregoado para o réu, entre aspas, né? Ele resolveu atacar as declarações do Joesley, né? Ontem. No que ele tem razão. Então, é uma defesa. Verdade é o seguinte, a grande ele defesa tem é o uma razão. ataque, né? Então, você atacando. E deixou os problemas para os advogados aí. Mas eu queria a opinião de acompanharem vocês, tudo. aí eu vou intervir dizendo o seguinte. Essa história, claro, o Temer jamais poderia ter recebido o Joesley lá no palácio, na calada da noite, sem registro, fora de agenda. É um absurdo. Agora, os grandes advogados e pessoas ligadas à justiça, aquela gravação tá um absurdo, né? Aquilo ali, antes de ser levado a público, eu acho que os advogados desqualificam uma gravação daquelas. E tem outra coisa, essas declarações dele, a revista Época também, não, porque o chefe da quadrilha, o número 1, essa história está extremamente estranha. Eu queria saber o seguinte, eu acho absolutamente fantasiosa, inexequível, esse tal acordo de dar R$500 mil por semana, por baixo dos panos,
indo para pizzaria, da pizzaria pro hotel, do hotel... Durante 20 anos, isso é exequível? Passa pela cabeça de alguém um negócio desse? Eu vejo... Daqui a 20 anos, vamos fazer um acordo, Zé Roberto. Ainda se fosse tá um contrato vivo, né? escrito, um boleto bancário, que vai pro banco, 20 anos. o teu neto vai honrar o pagamento e tal. Mas 20 anos, um acordo, isso passa pela cabeça de pessoas... Acordo de fio de Nós bigode. estamos vivendo uma situação da delação. Existe Eu estava isso. lendo um artigo Isso é falácia. hoje no Estadão, vocês devem ter lido esse artigo, falando sobre o sistema de delação, né? Ele remonta a mais de 200 anos, lá de Joaquim Silvério dos Reis, que era coronel, que era fazendeiro e minerador. E ele fez um acordo deletando o sistema dos inconfidentes, né? E aí ganhou o benefício, né? Ganhou o benefício naquela época de todos os direitos, de 400 mil réis, ganhou o título da nobreza. Só que a história conta de uma outra forma agora, né? Então, esse sistema de delação que nós estamos vivendo hoje, o Brasil, ele acorda e dorme com isso, né? E a população fica aí assistindo. Eu vejo uma questão assim, importante de se falar, né? Que a delação, o acordo de leniência para as empresas, isso tudo tem que ser provado. Né? Não é só você falar. E toda vez que você fala, o ônus da prova cabe quem acusa. Então, para que tenha validade, tem que ter prova. Não é só falar. Só que o estrago que é feito com a publicidade de qualquer denúncia, qualquer pessoa pode denunciar qualquer pessoa sobre tudo, e nós não vamos questionar em nenhum momento essas questões das provas, porque prova é uma coisa muito relativa, até porque nós temos todo o processo, nem iniciou o processo, nós estamos numa fase ainda de investigação. A fase inquisitorial deveria ser sigilosa, começa por aí. A gente não deveria ter todo esse alarde, porque cria uma comoção popular mais importante do que o fato. A comoção popular é mais importante que o fato. As bolsas caindo, a economia... Nós estamos vivendo um momento que o Brasil precisaria tratar alguns assuntos com o critério da justiça mais discreta. Porque esse alarde faz com que nós tenhamos um problema econômico, nós estamos vendo um problema econômico, político-econômico. E todo mundo deve um pouco. Se nós formos realmente lavar a roupa, meu amigo, nós temos mais de 5.500 municípios aí, não vai dar para lavar essa roupa toda. Só que o brasileiro não vai ter tempo de se recuperar do estrago que já é feito. Amanhã ou depois não acontece nada com o presidente, não acontece. Como é que ficou esse estrago? Como é que fica para o exterior? Então, hoje nós tratamos uma viagem que já estava programada do presidente da República, como uma possibilidade dele estar fugindo de uma questão, e não é, já estava programado. Mas tudo leva a questionar qualquer figura pública. Hoje nós não confiamos em ninguém. E vamos ter um processo ainda. Vai que haja um impedimento, vai que a Câmara sinalize com o processo, que haja um afastamento. Nós vamos ficar na mão de quem? Quem é o brasileiro hoje que tem... Eu só ia acrescentar um ponto importante, que também as pessoas às vezes esquecem, Zancupé, é que nesse acordo da delação premiada dos irmãos, Wesley e o outro, eles têm a garantia de não serem processados. Então eu posso chegar na revista e falar fulano é ladrão, fulano é bandido, eu não vou ser processado mesmo. Quer dizer, tem calúnia. Né? Nem calúnia tem. Ele pode, e vem e vai, se estava na China, se estava em Nova York, vem e vai, quer dizer... E fica as coisas por isso mesmo. Leva o barquinho lá, né? Que foi pago pelo BNDES, mas com dinheiro do BNDES, né? Não, por isso que eu fiz a colocação do presidente, ele atacou. É uma estratégia. Só que é um ataque, uma estratégia muito forte. Porque aí vai ter um desdobramento de tudo isso, realmente as relações que acontecem com os pares, né? Ou seja, ir à casa, compartilhar de relacionamento, benefícios de uma série de coisas. Quando você ataca, aí você abre o leque para um questionamento muito maior. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, a sociedade brasileira tem prioridades muito mais emergentes, que essas coisas são deixadas de lado em virtude desses fatos que estão acontecendo. Agora, tem só uma coisa também, né? Lembrou bem o doutor. O acordo deles foi muito melhor que o acordo do Odebrecht, da OAS, do Léo Pinheiro, enfim, todos eles, coitado, puxa vida... Bobeamos, né? Puxa vida, o cara tinha o maior privilégio, até o barco levar embora. E nós aqui estamos presos. Porque o tamanho da JBS é superior a todas as construtoras juntas, né? O valor que foi destinado. O grande chefe do crime aí
Porque, e não surgiu ainda muitos fatos aí, o governo é sócio, de né? participação de muita gente, Sim, até sim. em sociedade junto à Sim, JBS. o governo BNDES é sócio, tem 21%. 21%. 21%. Então, Aliás, isso é muito forte. eles cresceram milhares de % no seu tamanho em 4 anos, justamente depois dessa aproximação, desse acordo, Aliás, também dessa não sei se sociedade. poderia comprar 21% de uma empresa desse Não, tipo. com Será qual que finalidade? poderia? Porque é Com qual dinheiro finalidade? público. E por quê? É Por quê? dinheiro público. E por que comprar? Não está protegendo. Não tem Não é a finalidade. função do banco. Essa não é a função do banco, né? Por que comprá-lo? Por que não Isso. comprá-lo? A gente assiste, Comprei a gente ioiô. assiste nos fundos de pensões, Sim. né, as destruições de instituições grandiosas, como foi o Correio. O Correio, seus beneficiários, ou seja, funcionários, estão com pires na mão. Ou seja, o fundo de pensão deles foi destruído exatamente por infiltrações governamentais, de gestores, da política, acabaram com alguns fundos de pensões, fazendo investimentos pré-estabelecidos para dar mal, exatamente para se beneficiar. O Correio, que foi, junto com o Corpo de Bombeiros, uma instituição Chegou a ter fantástica. 100%. Mas isso nós temos aí, se for atrás da CET também, está destruída, não tem nem cadeira para sentar. Tem um monte de coisa. Doutor Rolo, a pergunta mais simples, acontece o quê? Nada. Olha, Acontece o quê? complicado. Eu, cidadão, estou ouvindo vocês fazerem as análises, os comentários, aí, doutor Rolo, acontece o quê? Olha, Zancopé, ontem eu participei de uma reunião lá na faculdade, lá no Lago São Francisco, e a professora Ada Pellegrini, né, a professora catedrática, falou o seguinte: olha, a gente está olhando muito para o passado, para o presente, a gente tem que pensar no futuro. E aí, ouvindo novamente a lição da professora Ada, eu já falei isso aqui no seu programa, mais de uma vez, a gente tem que falar em reforma política. Para que a gente está falando de coisas que estão acontecendo hoje, de questões e problemas que estão acontecendo hoje, porque as regras são essas hoje. Mas se a gente está vendo esses problemas acontecendo hoje, por que a gente não muda as regras? O ano que vem tem eleição. Por que a gente não muda as regras para a eleição de 2018? Porque aí a gente vai ter, finalmente, uma eleição um pouco mais limpa e o eleitor que assiste a gente também tem que pensar. Em vez de ficar falando fulano, beltrano, lógico, essas pessoas têm que ser punidas e processadas e quem tem que ir para a cadeia vai para a cadeia, não pode levar o barco embora, né? Mas a gente também tem que ficar com o olho no futuro para que isso não continue, não se perpetue. E a gente viu, e isso é uma mudança, eu sou um eterno otimista, essa foi uma mudança bastante relevante, a vedação da doação para as campanhas de pessoa jurídica. Então não vai mais ter doação de Odebrecht, não vai mais ter doação de JBS, já é um avanço, mas a gente tem que mudar coisas, dá para melhorar bastante para 2018. 2018 é presidente, vice, governadores, todos os deputados federais, todos os deputados estaduais, senadores. Quer dizer, a gente vai estar com a faca e o queijo na mão. O eleitor que está preocupado com essas coisas vai estar com a faca e o queijo na mão. Falta um pouco, é um ano e pouquinho só. Mas, doutor Rolo, a Odebrecht nessa legislação não pode doar. A JBS não pode doar, mas o dono pode. Pode, mas tem limite. Isso. A pessoa física pode. A pessoa física pode. Hoje o limite, se não mudar na lei, hoje o limite é 10% daquilo que ele declarou no imposto de renda. Aí a gente entra no caixa 1, caixa 2, né? Dinheiro enorme. Partidos desse tamanho, que tem 8, 10 milhões por ano, com 3 pessoas da família, você acha que ele vai perder essa teta? Não vai. Então, aumentaram de 600, 800 milhões para 2 bilhões de fundo partidário, quase 40 partidos. Isso é brincadeira. Tá dizendo Isso é o que país eles que a gente legislaram vive. em causa própria? Foi um governo que viabilizou isso. Foi um governo que viabilizou isso porque nós vivíamos o Lava Jato, em plena funcionalidade do Lava Jato, triplicaram o orçamento para os partidos. Então, como se não bastasse eles terem um fundo partidário significativo, o que eu quis dizer é o seguinte: existem partidos na NIC, e agora provas aí, que 40 milhões um partido ia ser vendido para o governo, um pagava 35, o outro chegou e jogou 40, né? Leilão. Doutor Rolo, quantos partidos existem, doutor Rolo? Hoje nós temos no TSE 35 partidos registrados. E quantos pedidos? E você sabe, tem outro tanto. Mas o problema não é nem esses, Zancopé, são 35. Nos Estados Unidos a gente tem mais de 100. Isso que eu ia falar. Então, o problema não é a quantidade, o problema são os partidos que têm funcionamento. Mas a legislação de lá é diferente daqui.
Hoje nós temos 28 partidos. Lá nos Estados Unidos tem um partido do Havaí só, funciona só no Havaí. Porque partido a nazista, legislação permite que existam partidos regionalizados. Aqui não, os partidos têm que ser nacionais. Mas só para completar o raciocínio, a gente tem 35 partidos registrados, mas 28 com funcionamento parlamentar. Como é que um presidente, qualquer que seja ele, consegue governar o país com 28 partidos? É por isso que vai um ministério para lá, uma secretaria para cá. São 28. É difícil. Por isso, ontem nós discutimos nessa reunião a tal da cláusula de barreira. O pessoal acha um nome feio, cláusula de barreira, prefere falar cláusula de desempenho. É a mesma coisa. Cláusula de barreira para quê? Para ver se diminui. Pode ter 35, pode ter 70, não importa, mas diminuir os tais 28. Uma gentileza de vocês para que eu possa conversar com a Gisele Souza, da AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Gisele, uma boa tarde. Boa tarde, Zancopé. E boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, o deputado Rodrigo Maia é o presidente interino da República, não é? Michel Temer já viajou. E quando ele retorna, Gisele? O embarque, Zancopé, de Temer está marcado para hoje, 19, com retorno na quinta-feira, dia 22. Maia já assumiu o comando interino do país em outras oportunidades. A primeira, logo após o impeachment de Dilma Rousseff e a posse de Michel Temer na presidência da República em agosto de 2016. Naquela ocasião, Temer participou na China de reuniões do G20, grupo que reúne os representantes das 20 principais economias do mundo. Mas, Gisele, quem deverá comandar as votações na Câmara? Durante a semana, as votações devem ser comandadas pelo vice-presidente Fábio Ramalho no exercício da presidência. As sessões de votação devem ter um esforço concentrado de segunda-feira, dia 19, a quarta, dia 21, para que os deputados do Nordeste possam participar das comemorações do São João, a maior festa popular em suas regiões, né? Na pauta estão projetos de consenso e que são de iniciativa de parlamentares, Zancopé. Mas, Gisele, a expectativa dos parlamentares com as últimas denúncias dos irmãos Batista? Para o líder do PT, o deputado Carlos Zaratini, de São Paulo, se a eventual denúncia for levada adiante, a Câmara deve ajudar a achar uma saída. Dilma sofreu um impeachment por um suposto crime de responsabilidade que foram as pedaladas, uma questão muito técnica. E agora vamos ter uma denúncia gravíssima de corrupção no exercício de um mandato. E isso deve levar a uma mudança de governo, disse. O vice-líder do PMDB, o deputado Carlos Marum, do Mato Grosso do Sul, disse acreditar que o pior da crise política já passou e a Câmara não pode ser paralisada por uma iniciativa de Rodrigo Janot, que ainda nem existe. Em chegando às denúncias, vamos analisá-las, mas tenho certeza de que não estarão ali presentes provas para recomendar o afastamento de um presidente da República. O Brasil precisa levar em frente essas necessárias reformas, disse, referindo-se à reforma trabalhista, já aprovada na Câmara, e à reforma da Previdência, à espera de votação no plenário, Zancopé. Mas, Gisele, quais as suspeitas que pesam contra o presidente da República? As suspeitas são de corrupção passiva, organização criminosa e obstrução à justiça. Temer nega. Para que um processo contra Temer seja iniciado no Supremo, a Constituição estabelece que primeiro a Câmara autorize a abertura do processo a partir de uma iniciativa do Procurador-Geral da República. Essa votação seria semelhante ao caso de impeachment, no qual serão necessários 342 votos favoráveis em um plenário para que o processo seja aberto. Antes, porém, um eventual pedido de Janot deve ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Tanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quanto o presidente do CCJ, Rodrigo Pacheco, do PMDB do Rio de Janeiro, já garantiram que a tramitação será técnica e não deve demorar, porque, caso contrário, avaliam, haveria insegurança quanto aos rumos do país, Zancopé. Gisele Souza, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde aos debatedores do Gente que Fala. Nosso Gente que Fala está no ar há 16 anos e a parceria com a FIPESP vem desde então trazendo informações não apenas de interesse aos associados, mas do público em geral.
Conosco hoje o jornalista Raul Jafé, coronel da reserva da PM, coronel Roberto Alves dos Santos, também coronel reserva da PM, coronel Antônio Ferraz dos Santos, o advogado Alberto Luiz Rolo. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal julga hoje duas questões importantes para o senador Aécio Neves. De um lado, Aécio pede a revogação do seu afastamento do Senado. Ele quer voltar, né? De outro, a Procuradoria-Geral da República pede sua prisão preventiva por suspeita de ter recebido indevidamente R$2 milhões da JBS. A turma é formada pelo juiz Marco Aurélio Melo, Luiz Fux, Rosa Weber, Alexandre Moraes e Luiz Barroso. Alberto Rolo, Coronel Ferraz, Coronel Roberto, Raul Jafé. Aécio quer voltar ao mandato dele. Olha, Zancopé... 2 milhões é pouca coisa, né? Não. Pois é, que ele pediu para pagar o advogado, que não sou eu, hein? Bom deixar bem claro. Atuais, para pagar o advogado está muito bem nessa fase do Brasil, não está? Criminalista, Zancopé, não é a minha área de atuação, né? Lá no escritório a gente não faz esse crime puro, né? Caixa 2 puro, a gente não faz crime puro, né? Então, esse julgamento de hoje é importante, me parece que a expectativa do senador Aécio é, inclusive, da prisão ser decretada, e aí a gente volta naquilo que o ministro Gilmar Mendes anda dizendo, né? O uso da prisão preventiva para forçar algum tipo de delação premiada ou para forçar algum tipo de comportamento do réu. Porque se o procurador pediu prisão preventiva lá atrás, ela não foi executada, não foi deferida até agora, não me parece que as motivações ainda persistem, né? A lei é muito clara, né? Parafraseando alguém que fala isso, exigindo determinadas circunstâncias para que ocorra a prisão preventiva. No caso da irmã do Aécio, um dos motivos que levou à decretação da prisão foi que ela poderia, ao estar solta, destruir provas e, de alguma maneira, pressionar testemunhas. Mas eu tenho certeza que o Aécio, inclusive as notícias dizem que ele ficou recluso desde então não tem mais motivo, não teria mais motivo. Então eu fico com medo, quem sou eu para discutir com esses ministros do STF, mas eu fico com medo que a primeira turma, de repente, se decide hoje pela prisão, esteja fazendo isso por outros motivos que não os motivos processuais. Jafé, quando eu disse aqui 2 milhões é pouco, por ironia, é um quarto do que tinha na mala do cidadão lá. Quer dizer, era uma cota de um mês só. Era uma cota era um da mês só, semana. Né? Era que nem na Europa. Era um mês por mês. Era um mês dos 20 anos previstos. Olha o trabalhão que deu, hein? Logo lá de cara já pegaram, né? Virou café pequeno, né? A gente fala, menos de 100 milhões não se conversa. Falando em bilhões, né? 2 bilhões bilhões, então 2 milhões não é nada. A gente despreza os números hoje, lamentavelmente. Eu leio aqui 2 milhões de reais recebidos. Não impacta, cara, né? Por causa disso. Por causa dessa mixaria, não há mais um impacto. Cara. Não, mas né, no cenário atual... Não, e os argumentos utilizados desses 2 bilhões, né? Esses 2 milhões, calma. Não, agora eu já estou confundindo os números, né? É irônico, mas é verdade. As justificativas são as mais tenebrosas e inimagináveis que são colocadas, né? Da venda do imóvel, da presunção da venda do imóvel. Então ele era, como alguns donos do Brasil mesmo, era o caixa financiador que todos os políticos socorriam, né? Mas a colocação do nobre advogado foi muito oportuna, porque o próprio presidente dessa comissão aí ele perdeu, né? Foi mantida a prisão da irmã, né? Então já é uma presunção que ele perca também, né? Mas também, mesmo que ele seja preso, tem várias possibilidades de ficar do jeito que está, né? De ser preso. Mas depois tem que passar, tem que voltar. Volta para o Senado. Para o Senado, que é a metade mais um, né? E a grande possibilidade de permanecer do jeito que está é muito grande, né? Eu vejo um problema sério em relação às prisões, porque seria a medida mais excepcional, né, da estrutura de segurança pública envolvendo todo o caminho a ser seguido. A prisão é a última etapa. E nós trabalhamos com prisão aqui no Brasil como se fosse um meio e não um fim. É um meio, como foi até bem colocado. É um meio para acalmar a população, para acalmar os adversários. Porque prende de um lado e não prende do outro. Só que nós temos um outro probleminha. Em breve, o Moro está anunciando,
se condena ou não o Lula. A partir de amanhã. Então, aí você já fica. Vamos ver a jogada política nisso. Aí o Lula prende será o preso Aécio, ou não será prende o condenado, Aécio, mas não será preso. Prende o Aécio. Bom, se prende o Aécio, então tem que prender o Lula. Não prende o Aécio, então também não prende o Lula, porque pode ter certeza que nessas decisões a política vai ter um fator preponderante. Não, tá totalmente o Supremo político. Deixou de ter essa credibilidade. Aliás, as últimas instâncias, muito, o Supremo nós vimos também isso está aí falando demais. Todos no esses, STE. A última instância ela é muito questionável. questionável. Mas eu acho que a grande comparação que se faz aí, o clamor popular, Zancopé, é em relação ao Delcídio. Houve uma flagrância do ato, por isso que ele foi preso de imediato. Né? O caso do Aécio, não há essa flagrância. Né? Então, o contexto de análise é totalmente diferente, a colocação do advogado Rolo foi muito oportuna. Então, se houver uma contrariedade, é uma decisão política. Né? E esse clamor popular, ele é muito forte na população. Nós vivemos um estado de choque com relação a todos esses números que estão acontecendo, envolvendo todas essas autoridades e o mundo político, partidário. A gente queria ver todo mundo preso. Exatamente. Mas a grande verdade é o seguinte, a desmoralização dos 3 maiores partidos que vêm controlando o Brasil há 30 anos, depois da saída do regime militar, que são PT, PSDB e PMDB, que vêm se revezando, como eu costumo sempre dizer, que são primos irmãos, né? São partidos intimamente ligados. Nunca houve oposição. Nunca houve, é verdade. É tudo por inglês. E é todo mundo ali, né? Quer dizer, os 3 partidos estavam lá, tinham os seus feudos ali devidamente divididos e tal. É uma vergonha o estado desses partidos. Como é que será o ano que vem as eleições? Como serão? Tem um querido amigo que ele sempre fala, Raul, eu não vou votar em ninguém enquanto não se fizer uma Assembleia Geral Constituinte. Mas quem que vai estar nessa Assembleia Geral Constituinte? Quem vai participar, né? Eu falo com ele, mas eu acho que ele está certo o que ele fala. Mas quem serão? Serão esses mesmos que vão estar aqui? Os mesmos. E eu pergunto, e o ano que vem, será que nós vamos ter uma maravilhosa renovação? Não, o povo aprendeu. Aprendeu como? Tivemos aí a parada gay, cerca de 3 milhões de participantes. Tivemos a parada, a marcha da família, né, religiosa, dos evangélicos, também foi um número astronômico. E para as manifestações? Os interesses primários, né? Os interesses primários de saúde, educação, saúde, aí de você gestão vê criança pública morrendo. decente. Realmente, eu acho que a mobilização da população está muito aquém, realmente, dos interesses maiores. Né? Exato. E então, nós vivemos uma situação, e eu coloco como o advogado Rolo colocou, nós temos que ser otimistas. Mas não é fácil nesse país. Não é fácil. Eu acho que não vai mudar nada pro ano que vem. Nas eleições, eu acho que vão sair uns e vão voltar outros. Não vai mudar muito. Os mesmos. Olha, só para ratificar aqui, quando eu disse apenas 2 milhões de reais, né, que o Aécio teria recebido, o processo do Lula, ele é acusado de ter recebido 3 milhões e 700 mil reais. Só da OAS? Não, mas é o que vem. Desse processo. Isso, desse isso. processo. É o que está. Então, aliás, o Joesley falou que ele e a Dilma teriam recebido 150. Alguém foi atrás disso? Como é que está isso? Não sei. Tem coisas que a gente não entende. Para um outro juiz, o Lula declarou que recebia uma aposentadoria. Quanto o senhor ganha por mês? Ele não sabia. Falou que não Não, sabia. não, Primeiro ele falou que não sabia. Há uns 50 mil, 70 mil. Tem 6 mil. Essas pessoas, exatamente, elas não têm noção realmente de perderam. valores. Por que é Elas 60 mil? perdem. Isso é dinheiro de pizza. Mas o contumaz é assim. Perderam a referência. Eles perdem a referência, eles não têm noção do salário do brasileiro. E dos 206 milhões de brasileiros, 150 são pobres e miseráveis. 150 milhões de brasileiros vivem em estado de pobreza e de miséria. Essa é a realidade do Brasil. Então, essa Brasília, aquilo que se coloca, não existe problema. É uma ilha da fantasia. Nos partidos, nesses políticos, nessas pessoas que fazem a gestão do Brasil, eles não têm problema nenhum. Eles passam e atropelam todas as dificuldades que impostam a eles. Mas eu pergunto, né, até lembramos esse caso. Ele disse que então a esposa dele, ele vive da aposentadoria da esposa que ele recebe,
seria de 20 ou 30 mil, ele não sabe. Puxa, a pessoa não sabe. Porque da aposentadoria dele E mesmo, como é que ela conseguiu essa aposentadoria de vida? Ela não era funcionária pública, não era juíza, desembargadora, não era promotora. mas depois que morreu... Não, mas ninguém vai atrás. Quer dizer, tem muitas coisas estranhas aqui acontecendo. É muita decisão política, muito mais do que a justiça em si. Tem muita coisa que eu vou atrás aqui, mas isso aqui deixa quieto. Tá estranho demais. Raul, Adriano do Cambuci tá mandando um abraço a você. Querido primo, o primo tá sempre na audiência. Todos os dias ele escuta a nossa Rádio Trianon, a nossa TV aberta, ele assiste. Onde ele estiver, ele nos acompanha. Querido amigo, querido primo, um grande abraço. Antes que eu faça a pergunta do Marcos, que é endereçada ao Coronel Roberto, Coronel Ferraz, o senhor hoje na reserva é diretor, é proprietário da SP Fire Consult. Zacopé, eu tenho um escritório, fiquei 37 anos na corporação e uma das minhas especializações é a área de incêndio. Na verdade, eu sou mestre em educação na área de acidentes, sou pesquisador em acidentes. E montei um escritório há 4 anos que eu atuo na área de incêndio. A área de incêndio ela é muito importante no nosso país, porque o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros é um documento fundamental para viabilizar o alvará e o habites dessa instalação. Uma empresa precisa de um alvará de funcionamento e um dos documentos primordiais é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. No Brasil e no estado de São Paulo, nós temos um decreto estadual que regula as exigências das ocupações. Então, todas as ocupações têm que obedecer uma norma reguladora, que é um decreto estadual. E essa auto de vistoria ela tem uma validade de 1 a 5 anos, de acordo com o tipo de ocupação. Uma casa, por exemplo, de shows, ela tem uma validade de 1 ano. Um edifício residencial de 5 anos. Uma empresa, 3 anos, ou mesmo um edifício comercial, 3 anos. Esse é um documento que permite a regularização daquele estabelecimento. Eu atuo nessa área. E nós tivemos aí um incêndio muito grande em Londres, que é o berço da legislação, ou seja, não estamos falando da década de 70, 74, 72, 74, quando começou as exigências após os 2 grandes incêndios em São Paulo. Andraus e Joelma. Nós já utilizávamos legislações internacionais, americanas, as NFPAs, as normas alemãs, francesas, inglesas, e tivemos um incêndio muito grande em Londres, que deu uma repercussão muito significativa, onde o edifício tinha passado, inclusive, por reformas de milhões. E quando acontece um incêndio como esse em Portugal? São 79 vítimas. Portugal e a Europa, no verão, é um verão muito rigoroso. Que o senhor está falando de cidades, aqui Exatamente. Lá foi na estrada, né? Uhum. Ou seja, turistas que foram pegos dentro dos seus próprios veículos. Lá é muito permanente esses fatos que acontecem, porque é um verão muito seco. A umidade, nesse caso lá em Portugal, a umidade 0. Então, pegou pessoas entre Coimbra e Lisboa, por exemplo, que estavam passeando com os seus veículos. Muita gente morreu ali. Então, isso é muito comum, inclusive grupos de helicóptero, pilotos de helicóptero. O comum aqui é o número de 79 pessoas, que pode até aumentar. Isso é por enquanto. Não se sabe quem estava Como lá no edifício lá em Londres também. Que ali parece que havia uma série de erros, inclusive com material plástico. Inflamável. Sabe, inflamável, Raul, né? Quando se fala em identificar causas de incêndio, principalmente instalações, nós tivemos aqui o Museu da Língua Portuguesa, que pegou fogo. Os princípios de incêndio eles podem ser propositais ou podem ser causadores de uma série de outras ações. Por exemplo, vai ser identificado nesse edifício em Londres qual foi a verdadeira causa. Mas num grande edifício aqui nós tivemos um incêndio, que eu não vou identificar o nome, que pode ter uma corresponsabilização, onde o pessoal da faxina utilizou para a limpeza materiais altamente voláteis. Ou seja, produtos para higienização de carpete foram utilizados, que produziu gases naquele ambiente, que propiciou o princípio de incêndio. Por exemplo, no museu, foi uma lâmpada. Uma lâmpada que caiu sobre pano, sobre
o Ambiente, o Museu da Língua Portuguesa, que iniciou o princípio de incêndio. Uma empresa que eu dou orientação foi uma lâmpada que despencou por uma falta de manutenção do parafuso que dava sustentação. Mas uma lâmpada quente caiu sobre o produto altamente inflamável e iniciou um princípio de incêndio. Então, as causas de incêndio... Aliás, porque a orientação nesse tipo de coisa é que se use lâmpadas blindadas, né? Os além de blindadas, uma manutenção muito mais eficiente. O que eu quero dizer é que a causa de um princípio de incêndio tem como a sua origem o indivíduo. É verdade. Porque os produtos, eles não são ad eternos. Isso. Uma cozinha, por exemplo, aquele registro da pressão do gás não vai durar a vida inteira, ele tem uma validade. Perfeito. Então, eu cuido disso, Zancopé, através do meu escritório. Vai passar SP Fire aí, Consult. SP Fire Consult, tem um site. Perfeito. Eu acho que deveria ser dado essa orientação desde de criança, na escola, faz parte da educação. Essa é a minha tese mestrado. Esse é o objetivo. Eu posso dizer que de forma prática, porque eu trabalho no ramo imobiliário e muitas vezes a gente vai supervisionar essas empresas, né, as indústrias e tal, porque o que os funcionários fazem é uma barbaridade. Eu já cheguei a falar, mas gente, você que trabalha aqui. E os números de acidentes... Só para contar um rápido episódio, não é o assunto, mas rápido. Uma ocasião, antes de uma vistoria, nós fizemos uma supervisão geral. Veio o vistor do Corpo de Bombeiros e encontrou uma bateria de emergência que não estava funcionando. Falei, peraí, eu estive na quinta-feira e só funcionava. Aí chamei a pessoa que tinha feito toda a manutenção. Não, senhor Raul, desculpa, essa bateria não foi a que nós compramos. Como não foi? Não foi, olha só. Resultado, um funcionário chegou na sexta-feira, o carro dele não funcionou, ele tirou a bateria de emergência, botou no carro dele e botou a velha lá. Coronel Roberto, Marcos de Pinheiros pergunta por que o cidadão paulista tem sensação de insegurança pública. Então, Marcos, consegue responder o Marcos? Boa pergunta. Na realidade, a sensação, é isso mesmo, a sensação de insegurança não depende da estrutura de segurança pública. Depende de um conjunto que envolve o próprio cidadão. Segurança pública é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos. E nesse quesito responsabilidade, o cidadão ele deixa muito a desejar. Nós pegamos, dentro do contexto de segurança pública, você não quer a presença do policial o tempo todo na sua companhia, no seu lazer, você não quer. A presença do policial, às vezes, inibe, inclusive, a sua própria segurança. Se tem policial, o local é perigoso. Então, nós vivemos nessa contradição. Aí, quando você busca um local ermo para fazer qualquer coisa, quando você fica dentro do seu carro sem motivação, quando você deixa de adotar uma série de providências ou circunstâncias entrando e saindo da sua residência, é quando você vai estar vulnerável para o cometimento do crime, a presença da segurança pública nunca vai estar na sua casa exatamente, porque não dá para ficar na casa de todo mundo. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Se não fizermos, nós sempre estaremos com a sensação. Mesmo que você coloque uma série de requisitos ou instrumentos ou estruturas de segurança na sua casa, com fechadura, a sensação pode continuar, independentemente de você ter um arsenal te protegendo. Então, a sensação é esse sentimento. Nós temos em São Paulo o menor índice de homicídio no estado de São Paulo, o menor índice de homicídio do Brasil. Ele está dentro da aceitação internacional. Não, me desculpe, eu discordo disso. Não, mas já discordei, já briguei muito, já discuti com o governador, com o secretário. Não adianta. Aqui acontece, eu tenho provas escritas em jornais e tal, do camarada, que ele é o melhor exemplo. O camarada que foi assassinado dentro de casa, pegaram ele dentro da casa, botaram na garagem, no porta-malas do carro, botaram fogo. Causa mortes, incêndio apurar. Não. Você sabe melhor que eu. Tem 50 milhares de dentro do nosso. Se a gente falar dessa questão de homicídio, de cada 100 homicídios, só um chega à condenação com o criminoso cumprindo a pena. 23% dos casos chegam a se tornar um processo. Então, se for partir para essa premissa da investigação, de tudo que acontece, agora, numeroso, o número de homicídio, a sensação de o número de homicídio, o número de roubo, nós temos aqui, todos nós aqui, quantas vezes você acompanhou um caso real? Nós vivemos num cenário de 42 milhões de habitantes, mais 20 milhões de circunstantes. Nós temos a população de países. A Inglaterra tem essa população, 60 milhões de habitantes. Então, nós temos uma realidade em São Paulo que tudo é grandioso. Como é que uma estrutura pública,
Por mais que ela fosse dotada de quantidade, porque não é a quantidade, é a inteligência, é a celeridade, é a distribuição. Se nós temos o menor índice de notificação criminal do planeta, as pessoas nem comunicam os crimes, e a segurança pública precisa de informação para destinar o seu... Então, falta para o cidadão... As estatísticas não funcionam. Porque quando a gente fala, a gente joga para o Estado, ou joga para um agente a responsabilidade, nós estamos abrindo mão das nossas. Segurança pública não é atuação do Estado, é uma atuação coletiva. Quando as pessoas não denunciam, as pessoas têm as coisas do lado, não denunciam. Você tem um Disque Denúncia, o 181, que você não precisa dizer absolutamente nada sobre você, é totalmente protegido. Anônimo. Não acontece, as denúncias não acontecem. Não acontece, as pessoas sabem o que estão acontecendo. Se não tiver esse trabalho coletivo, se a comunidade não se aproximar, hoje o vizinho não fala com o vizinho, você não sabe quem é que está do seu lado. Os cativeiros acontecem na nossa região. Então, não é que não fala, não sabe quem é o vizinho. Não sabe quem é o vizinho. Se você não tiver a vocação do cidadão para fazer a sua parte, nós não temos. Nós sempre deixamos a responsabilidade para os outros. A culpa é do professor, a culpa é do policial, a culpa é sempre do outro. Perfeito. Doutor Rolo, tem uma pergunta muito interessante do Jaime do Jardim Bonfilioli. Como ficam as leis aprovadas mediante pagamento de suborno? Essa é uma questão jurídica bastante importante, né? Porque se a pessoa que foi eleita com dinheiro ilegal, em tese, não tem legitimidade para estar lá, então aquilo que ela aprovou não poderia ter aprovado, não poderia ser aplicado ou ter validade, né? Mas o STF já andou se debruçando sobre isso em relação às câmaras municipais, né? Porque isso começou a acontecer de baixo para cima, agora que a gente está vendo em nível de Câmara e de Senado. Mas em relação a câmaras municipais, o STF já decidiu quando um vereador é cassado, quando o prefeito é cassado, quer dizer, os atos legislativos que foram praticados têm que ser preservados. É um princípio de segurança, né? Segurança jurídica, interesse público, porque senão realmente é complicado. Se a pessoa deu o voto dela numa determinada norma e essa norma e essa pessoa não devia estar lá, então não ter valor essa norma realmente é complicado. Mas o STF já analisou isso dentro desse raciocínio da segurança. Pois não, coronel. Não, é isso mesmo. É que o senhor fez uma referência a um fato de ficar dentro do carro. Quantas pessoas ficam falando ao celular e operando o seu notebook dentro do carro? Hoje para na frente de casa e fala, estava na porta. A falta de atenção já superou em muito o uso de substâncias não permitidas, como álcool e drogas, como causa de acidente. Então, o uso do celular, a desatenção pelo uso do celular já superou em muito a motivação dos acidentes por essa distração e todas as pessoas, em qualquer nível de discernimento, porque quem tem carro, não são pessoas desnutridas de informação, são pessoas que têm esse conhecimento. Nós deixamos de fazer muito para poder exigir tanto. Claro que todo mundo tem seu dever, mas se cada um não fizer a sua parte, se o processo não envolver todo mundo, nós sempre vamos ter essa sensação. Sempre. Então precisa, é participativo. Qualquer estrutura hoje só dá certo se a população participar. Nós acabamos de falar das manifestações. Não adianta jogar o encargo para alguma entidade superior. Nem Jesus vem, ele está aguardando resolver tudo isso para voltar. Porque não dá para voltar hoje. Não tem credibilidade. Nós não discutimos o problema da droga, né? Sim. Da Cracolândia, ou seja, está disseminado. Essa é uma discussão que vai dar um programa inteiro. Não tem Nós vivemos, a população brasileira, a população paulistana, nós vivemos uma inconstância total. Então, as instituições têm que ser valorizadas. A Polícia Militar do Estado de São Paulo faz um trabalho grandioso. Só que ela está amarrada diante de tantas necessidades que nos acometem. Ou seja, nós temos muitas necessidades que não são atendidas. E aí elege-se uma instituição como a salvadora e a solução de todos os problemas por que passamos. Então fica muito difícil para a Polícia Militar. E o exemplo está aí, como eu acabei de colocar, da Cracolândia. Será que não tem solução a Cracolândia? Claro que tem. Só que muitas instituições, o poder público, querer resolver o problema, como nós estamos agora, né? As reformas precisam acontecer. Quem vai fazer as reformas? Os políticos que hoje estão lá. Eles querem fazer isso? Essa é a grande interrogação. É o que o Jafé falou de uma constituinte, né? Quem vai fazer? Quem é? Não, eu faço uma pergunta rápida aqui que eu gosto sempre de colocar.
Quantos policiais militares já morreram só esse ano, em menos de 6 meses? Esse ano, 24 policiais. De serviço. De serviço. E fora os outros já chegamos a quase 70. Não, essa normalidade de morte Nós de já policiais passamos de virou 100. uma rotina. Pode. Virou uma No Rio de rotina. Janeiro, Ficou banal. País Isso sério aqui é- trata as suas instituições e o policial militar. Se matou um policial ou feriu, ou é a pena de morte ou a pena permanente. Ou pena em dobro também. Em dobro. Nós não Claro. temos Nós tempo somos para mais tratados nada. aqui como normais. Eu agradeço ao Marcelo e ao José. Não temos tempo de fazer a sua pergunta. Coronel Ferraz, eu só gostaria que o senhor repetisse o site da SP Fire Consult, por favor. spfireconsult.com.br. Obrigado, Zancopé, pelo SPFIRE, né? Exatamente. Agradeço. Obrigado pelo convite e a todos que participaram hoje aqui, mas muito obrigado. Agradeço ao Coronel Ferraz, ao Coronel Roberto Alves dos Santos, são ambos da reserva da PM, também o jornalista Raul Jafé, que tem o DNA da Rádio Trianon e da TV Aberta. E o advogado Alberto Rolo, agradeço a gentileza de todos vocês terem participado desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, meio-dia, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.